Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal, porque sextou, né, menino? Sextou. A gente tá por aqui para trazer informação de futebol para você que tá sempre aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já, deixa o seu like, comente, compartilhe aí com seus amigos, sininho de notificações, para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, menino, se inscreve no canal, menina. E a você que já está aqui, já tem algum tempo, você que recentemente chegou aqui no nosso canal, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos conteúdos. Nesse nosso vídeo de hoje, vamos falar aí do Vasco da Gama, né? O Vasco que vive um impasse aí. Quando liberar os garotos, né? O Andrei e também o Marlinho, né? Para a seleção sub-20. Vasco pretende liberar os dois jogadores depois do jogo contra o Santos, né? É o acordo aí. Engraçado que daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, para não alongar muito aqui, mas daqui a pouco eu vou comentar sobre esse assunto. Falar também do Lionel Messi, que surgiu mais um possível destino de Messi, pode ser a Premier League, né, rapaz? Falar do Gabigol também. O Flamengo jogou ontem pela Libertadores da América, né? Já a gente fala de Libertadores. Eu vou falar já da Libertadores da América, em específico do o Gabigol, que se tornou aí um dos principais jogadores dessa competição. E já a gente traz essa informação para você de forma completa. Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A também para você, os jogos de ontem da Copa Sul-Americana, também da Libertadores da América, a gente traz já para você aqui no nosso vídeo desta sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. É rapidinho. Enquanto isso, você curte aí Cristiano Santos, a voz que divulga você, e depois tem ela, né? A nossa tradicional vinheta. E aí sim a gente vem trazendo essas informações e muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Agora sim, vamos lá então, trazer notícia, trazer informação para você que está ligado com a gente, falar do Mundial Sub-20. O Vasco e CBF vivem impasse sobre a apresentação de Andrei e Marlon. O Vasco e CBF, no momento, vivem um impasse sobre a data de apresentação de Andrei Santos e Marlon Gomes, convocados para o Mundial Sub-20, que será realizado em este mês na Argentina, né? Pois é, o clube que deseja adiar a apresentação em uma semana para contar aí com a dupla nos próximos jogos contra Coritiba e Santos pelo Brasileirão, oficializou o pedido para que os jogadores se juntem à seleção no dia 15. Mas a CBF inicialmente mostra-se inflexível e não abre mão de contar com Andrei e Marlon a partir da próxima segunda-feira, dia 8, data marcada para a apresentação de todos os atletas convocados. Diretor esportivo do Vasco, o Paulo Brax, foi à sede da CBF na tarde da última quinta-feira, ou seja, ontem, para tratar aí do assunto, mas o impasse continua. Por não ser data FIFA, os clubes não são obrigados a liberar seus jogadores, mas o Vasco tem um acordo com os dois meio-campistas para que disputem a competição mais importante da categoria. No caso de Andrei, essa também foi uma exigência do Chelsea, que o emprestou ao Vasco até o fim de junho. A CBF aponta que abriu uma exceção para o Vasco
poderia criar mal-estar entre os outros clubes com jogadores convocados. O Santos, adversário aí do time Cruz Maltino na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, não terá o atacante Marcos Leonardo. Caso o Vasco não consiga adiar a apresentação e a seleção chegue aí à final do Mundial Sub-20, Andrei Santos e Marlon, no caso Marlon Gomes, vão desfalcar a equipe Cruz Maltina em 6 rodadas do Brasileirão. Além dos jogos aí contra Santos e Coritiba, eles vão perder, né, os confrontos contra São Paulo fora de casa, Fortaleza também fora, Flamengo no Maracanã e o Internacional fora de casa. É um impasse daqueles, né, rapaz? Assim, o engraçado, o André até entendo que tem esse combinado, esse acordo com o Chelsea. Mas o Marlon, sinceramente, gente, o Flamengo não libera jogador, o Corinthians não libera jogador, o Palmeiras não libera jogador, né? Por que só o Vasco libera jogador? Não entendo isso. Ah, não, que a gente quer ter uma boa relação com a CBF. Desde quando o Vasco tem uma boa relação com a CBF? Desde quando? E pra que o Vasco precisa ter uma boa relação com a CBF? Pra quê? Porque a CBF só ferra o Vasco. Na hora que o Vasco mais precisa, a CBF não tá lá pra ajudar. Pra quê? Ter uma boa relação com a CBF. Andrei, tá bom, libera Andrei, porque teve um acordo com o Chelsea, e aí acordo é acordo, né? Mas o Marlon Gomes, eu não vejo, né? Por quê? Ah, mas o jogador quer disputar a competição. Eu lembro que o Pedro, do Flamengo, queria disputar também a competição Sub-20. E o Flamengo disse não. Pedro queria. O Flamengo disse não. Sabe por quê? O Pedro tinha contrato é com o Flamengo e não com a CBF. Marlon Gomes tem contrato com o Vasco. Ele jogando no Vasco, ele não vai só para a seleção Sub-20, ele vai para a seleção principal. E quem paga o salário de Marlon Gomes é o Vasco. E eu sou totalmente contra a liberação de jogadores que são importantes para os clubes, né? O Vasco precisa demais de Marlon Gomes e de Andrei. É questão de sensibilidade também, gente. Ah, mas a seleção vai disputar um mundial da categoria, Cristiano. Sinceramente, que se dane. Sinceramente, com todo respeito, que se dane, gente. O mais importante é os clubes. Sinceramente, o mais importante é os clubes. Vê se a CBF se mobiliza para ajudar os clubes. O Vasco esteve aí até o ano passado, antes de agosto do ano passado, uma situação financeira terrível. A CBF se mobilizou em algum momento para ajudar o Vasco? Se mobilizou? Não. Criou, né, algum sistema para que pudesse ajudar o Vasco financeiramente falando? Não. E por que o Vasco tem que atender a CBF? Não entendo isso, gente. Sinceramente, não entendo isso. Não consigo entender, né? Queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Não só jogadores do Vasco, mas outros times também que acabaram não liberando o jogador, né? O Atlético Paranaense, por exemplo, não liberou o Vitor, o seu principal jogador lá. Não liberou. E aí? Só o Vasco que tem que liberar. Palhaçada isso, né, gente? Sinceramente, o Vasco tem um acordo com o jogador. Como já disse, jogador do Vasco. Ele é jogador do Vasco. Quem paga o salário dele é o Vasco. Falar da Premier League, a Premier League é mais um possível destino para Lionel Messi. Para entender esse assunto aqui, o iminente fim de relacionamento entre Lionel Messi e PSG fará com que o argentino volte definitivamente ao mercado 2 anos após desembarcar em Paris. O veterano craque argentino de 35 anos deve decidir seu futuro nos próximos meses. E a Premier League é mais um possível destino. Pois é, meus amigos, segundo reportagens do jornal espanhol Sports e do portal Goal, vários clubes ingleses veem Messi como uma contratação estratégica, mas é claro que apenas os times que disputarão a Liga dos Campeões estariam aí
entrariam, na verdade, na briga, né, com clubes do Oriente Médio, da MLS, até mesmo o Barcelona, que sonha com o retorno do craque. Chelsea e também o Newcastle seriam os clubes ingleses mais favoritos. O Newcastle, que pertence aí a um fundo de investimentos ligado ao governo da Arábia Saudita, estaria na frente, até pela boa relação de Messi com o país árabe. Relação essa que foi a gota d'água para sua suspensão no PSG e provável saída. Pois é, rapaz, a favor dos clubes ingleses está o fato de que, segundo pessoas próximas ao jogador, Lionel Messi deseja ainda competir em alto nível na Europa, pelo menos por uma temporada. Rapaz, será que o destino do Lionel Messi vai ser mesmo a Premier League? Ou ele vai aí voltar para o seu time, o time que revelou ele para o mundo, né? O Barcelona. Para ele voltar para o Barcelona, ele vai ter que diminuir aí um pouco o seu, né? Quanto que ele ganha, né, gente? O Barcelona não tá com esse dinheiro todo mais não. Assim, eu vi um protesto dos torcedores do Paris Saint-Germain, tanto quanto contra Neymar e contra também contra o Lionel Messi. Gente, será que esses torcedores do Paris Saint-Germain têm noção de quem que eles estão protestando? Né? Será que eles têm noção que é o Messi e o Neymar? Esses dois jogadores seriam titulares em qualquer clube do planeta. Qualquer clube do planeta, esses dois jogadores seriam titulares. PSG deve ser um clube muito tradicional, né? Sim, tradicionalíssimo. Sinceramente, com todo respeito ao Paris Saint-Germain, vocês não chegam nos pés do Lionel Messi. Com todo respeito ao Paris Saint-Germain. Quem são vocês para vaiar o Messi, xingar o Messi, mandar o Messi tomar naquele lugar? Quem são vocês? Sinceramente, vocês entendem realmente de futebol? Vocês amam esse clube que vocês chamam de Paris Saint-Germain? Mesmo? Porque se vocês gostassem tanto, era para vocês estarem vaiando outro jogador. Que esse mimadinho chamado aí Mbappé. Joga muito? Sem dúvida nenhuma, nem vamos discutir isso. Mas eu entendo por quê. Porque o Mbappé é francês, né? É porque ele é francês. Tá aí. É porque ele é francês. Mas pode ter certeza que no máximo mais uma temporada ele vai disputar com a camisa do Paris Saint-Germain. E saindo esses dois jogadores, o Paris Saint-Germain, que tem um sonho aí de ganhar a Liga dos Campeões da Europa, esquece esse sonho. Falar do Gabriel, o Gabigol do Flamengo se torna o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores da América, com gol marcado pelo Flamengo contra o Racing da Argentina. Nesta quinta-feira, ou seja, ontem, Gabigol se tornou aí o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. O camisa 10 rubro-negro chegou ao 30º gol aí, né, na competição. A partida terminou em 1-1 e a gente vai falar dessa partida da Libertadores da América já, aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. No último lance do primeiro tempo, Eric Pulgar cobrou falta com uma jogada ensaiada e tocou para Gabi, que acertou um chute de canela no canto direito do goleiro Arias. Antes disso, o camisa 10 já havia perdido um gol com a perna direita. Pois é, o Gabriel, né, rapaz, um gol, o Gabigol aí 30 gols, né? Luizão é o segundo com 29 gols, ultrapassou o Luizão aí, aquele mesmo que jogou no Palmeiras, no Corinthians, no Vasco, né? O terceiro colocado dessa lista é o Fred também, Palinha, com 25 gols. O quinto colocado é o Célio Taveiro, com 22 gols. Jairzinho é o sexto com 21 gols. Em sétimo, Guilherme, também o Ricardo Oliveira e o Bruno Henrique com 19 gols. Em décimo, Marcelinho Carioca, Sérgio João, o Pedro, Rony, também o Tita com 18 gols. É a lista aí dos artilheiros, né, os maiores artilheiros da Taça Libertadores da América. Então, parabéns aí ao Gabriel Gabigol. Eu, particularmente, não sou fã do Gabriel, mas a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer que ele é um cara que realmente tá fazendo história com a camisa do Flamengo, né? Tá fazendo história, batendo recordes um atrás do outro com a camisa do Flamengo. Coisa que não aconteceu na passagem dele
por outros clubes, né? Mas a gente não pode negar que o jogador tem feito, nos últimos anos, as últimas conquistas do Flamengo, ele sempre esteve lá, ou fazendo gol ou dando assistências, mas ele tá cravado, já grudado na história do rubro-negro carioca. Gente, nossa primeira pausa, a gente vai ali tomar uma água, né? Já já a gente volta trazendo aí notícias para vocês. Vamos falar ainda de Copa Sul-Americana, tem Série B do Campeonato Brasileiro, Série A também, tem a Libertadores da América, enfim. Já já a gente traz para você tudo isso aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Antes disso, tem a chamadinha de Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta agora para a gente falar de Copa Sul-Americana e também Libertadores da América, o desempenho dos brasileiros aí nessa terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vou começar pelo grupo A, que é o grupo do time do Botafogo, né? Botafogo empatou em casa em 0-0 com a equipe da LDU, né? LDU. Tivemos também aí nesse grupo, né? Nessa terceira rodada, o Magallanes empatando em 2-2 com Universidade César Valerro. A classificação do grupo ficou assim, pelo menos por enquanto, né? LDU 7 pontos, Botafogo 5 pontos, o Magallanes tem 2 pontos e Universidade César Valerro 1 ponto até aqui. Lembra vocês mais uma vez que só o primeiro colocado se classifica de forma direta. O segundo colocado vai disputar aí contra o terceiro colocado de um grupo vindo da Libertadores da América. No grupo B, é o grupo aí do Huracan, Danúbio, Emelec e Guarani do Paraguai. Terceira rodada desse grupo, tivemos Huracan empatando em 1-1 com o Danúbio e o Guarani do Paraguai também empatando em 1-1 com o Emelec. Situação do grupo, tá tudo embolado, né, rapaz? Todo mundo com 4 pontos. Huracan em primeiro, Danúbio em segundo, Emelec em terceiro e o Guarani do Paraguai em quarto. Todos eles com 4 pontos. Tá tudo embolado aí, né? Grupo C, que é o grupo aí do Bragantino, do Estudiantes, do Taquari e também do Oriente Petroleiro. Tivemos o Taquari 3-1 para cima do Oriente Petroleiro e o Bragantino empatando em 0-0 com o Estudiantes jogando lá no Nabi Abichedi. Classificação, Bragantino, classificação desse grupo C, né? Bragantino 7 pontos, Estudiantes 7 pontos, Taquari 3 pontos, Oriente Petroleiro nenhum ponto até aqui. No grupo D, São Paulo lidera com 7 pontos, Tigre tem 6 pontos, é o segundo, o Tolima é o terceiro com 4 pontos e o Puerto Cabello ainda não pontuou. Tivemos a terceira rodada aí já concluída, né? O Tolima empatou em 0-0 com a equipe do São Paulo e tivemos ainda o Puerto Cabello perdendo em casa por 3-0 para o Tigre. Essa aí é a situação do grupo D, que é o grupo do São Paulo. No grupo E, que é o grupo do Santos, o News Old Boys lidera com 9 pontos, o Audax Italiano tem 4 em segundo, né? E em terceiro tem 4 pontos também a equipe do Santos. O Brumming é o lanterna com nenhum ponto até aqui. Tivemos o News Old Boys vencendo o Santos por 1-0. Tivemos aí o Audax 2-0 para cima, o Audax Italiano, né? 2-0 para cima do Brumming. Foi a situação aí dessa terceira rodada do grupo E. No grupo F, que é o grupo do América Mineiro, o Milionários lidera com 7 pontos, o Defensa e Justiça tem 6, é o segundo colocado. O América Mineiro chegou a 4 pontos com a vitória aí sobre a equipe, na verdade, sobre um empate, né, com a equipe do Milionários. O Peñarol tem nenhum ponto, né, tem 0 ponto até aqui. Milionários empatou em 1-1 com o América Mineiro. O Defensa e Justiça 4-1 para cima do Peñarol. São os resultados dessa terceira rodada aí do grupo F da Copa Sul-Americana. No grupo G, que é o grupo aí do Universitário Goiás, Santa Fé e o Ginásio La Plata,
O Universitário lidera com 7 pontos. O Goiás chegou a 5 pontos com a vitória sobre o Ginásio La Plata e assumiu a segunda colocação. O Santa Fé tem 4 pontos. O Ginásio La Plata não pontuou ainda na rodada. O Goiás venceu então o Ginásio La Plata fora de casa por 2-0 e o Universitário 2-0 para cima do Santa Fé. É a situação de momento aí do grupo E, do grupo G. No grupo H, que temos aí o Fortaleza, São Lourenço, Palestino e Estudiantes de Mérida. A situação é a seguinte: Fortaleza 9 pontos, São Lourenço 4 pontos, Palestino 4 pontos também. Fortaleza com a vitória, e fechando aí, né? Estudiantes de Mérida tem 0 ponto, ainda não pontuou. Fortaleza abriu 5 pontos do São Lourenço, que é o segundo colocado, e mais importante, do terceiro colocado, Palestino. Mas é muito mais importante do segundo colocado, né? Porque aí o Fortaleza na próxima rodada já pode se garantir aí na próxima fase, né, da competição, se vencer e de repente não, né, rapaz? Porque os dois times se enfrentam. Vencendo, o Bragantino vai abrir aí, tem 5 pontos, pode abrir 8. Ainda vai restar só, vão restar aí no caso só 2 jogos, né, para acontecer, ou seja, são 6 pontos. Então Fortaleza já se garantiria, matematicamente falando, na próxima fase da competição. E o jogo vai ser no Castelão, aqui no Brasil. Jogo importante aí. O jogo está marcado para o dia 24 desse mês de maio, né? Tivemos aí o Palestino empatando em 0-0 com o São Lourenço e o Fortaleza 6-1 para cima da equipe do Estudiantes de Mérida. Passou por cima, o pior time, evidentemente, desse grupo H. É a situação, né, rapaz? É a situação da Copa Sul-Americana que a gente trouxe para vocês. Fala agora de Taça Libertadores da América. Grupo A, passar tudo a limpo para vocês aqui. Grupo A, tivemos ontem o Flamengo empatando em 0-0, aliás, em 1-1 com o Racing, né? O Flamengo fez 1-0, o Racing ficou com um jogador a menos e o Flamengo não soube aproveitar essa vantagem numérica aí de jogadores. Depois teve um jogador expulso também, né? E aí igualou. E o Racing foi buscar uma cobrança de falta lindíssima. O Racing foi buscar um empate em 1-1. O Nublense venceu a equipe do Alcas por 2-1. Embolou aí, né, rapaz? Embolou esse grupo. O Racing tem 7 pontos, o Flamengo tem 4 pontos, o Alcas tem 3 e o Nublense tem 3 pontos também. Próxima rodada aí desse grupo, teremos o Alcas recebendo a equipe do Racing, né, o líder do grupo, e o Nublense recebendo a equipe do Flamengo. Se o Racing vencer, ele praticamente se garante na próxima fase da competição, principalmente se o Flamengo vencer a equipe do Nublense, né? Aí, no caso, o Racing vencendo o Alcas e o Flamengo vencendo o Nublense, o Racing iria a 10 pontos e o Flamengo iria a 7. Abririam aí 4 pontos restando. No Flamengo abriria 4 pontos, né? Restando aí, iria 7, o Flamengo abriria 4 pontos, restando 6, né, em disputa, praticamente se garantiria também. O Racing 10 pontos, né, chegaria a 10, abriria 7 e se garantiria matematicamente falando, né. Dando um pulinho no grupo B, rapaz, que tem Nacional, Internacional, Independiente Medellín e o Metropolitanos. Vamos ver aqui o que aconteceu. Já contei para vocês, né, que aconteceu aí nessa terceira rodada. O Internacional empatou em casa em 2-2 com o Nacional e tivemos a equipe do Independiente Medellín 4-2 para cima do Metropolitanos. O Nacional do Uruguai lidera com 7 pontos, o Internacional tem 5, é o segundo colocado, Independiente Medellín tem 4 e é o terceiro colocado. Na lanterna, a equipe do Metropolitanos, que ainda não pontuou. Próxima rodada aí desse grupo B, teremos a equipe do Independiente Medellín recebendo o Nacional. Se o Nacional vencer também, ele fica numa situação aí muito boa, ele vai a 10 pontos, abre 6, matematicamente ele não se garante ainda, porque ele vai ter 2 jogos, né, e 6 pontos em disputa, mas fica ali, né, muito perto mesmo de conseguir a sua classificação. Já o Internacional vai medir forças com o pior time desse grupo B, né, rapaz, que é o Metropolitanos fora de casa. Chance do Internacional também ficar muito perto ali de uma classificação, porque se o Inter vence e se o Nacional vence, os dois
ficam aí a pouquíssima coisa para, no caso do Internacional, precisando de uma vitória, quem sabe até um empate na rodada 5 para se garantir na próxima fase da competição. No grupo C, que é o grupo do Bolívar, do Palmeiras, do Barcelona de Guayaquil e do Cerro Porteño, a situação é a seguinte: terceira rodada já concluída, o Cerro perdeu em casa para o Bolívar por 4-0 e o Palmeiras visitou o Barcelona de Guayaquil e venceu por 2-0. Classificação desse grupo C: o Bolívar tem 6 pontos, o Palmeiras também tem 6 pontos, é o segundo colocado, primeiro e segundo, Bolívar é o primeiro nos critérios aí de desempate. O Barcelona de Guayaquil tem 3 pontos, é o terceiro colocado, e o Cerro Porteño também tem 3 pontos. Esse grupo está embolado ainda, né? Mas acredito que o Palmeiras ainda vai classificar em primeiro nesse grupo. Próxima rodada desse grupo C, teremos o Bolívar recebendo o Barcelona de Guayaquil aí nesse grupo C. E teremos também o Cerro Porteño recebendo a equipe do Palmeiras. O Bolívar e o Palmeiras vencendo, eles ficam bem perto aí de uma classificação, né? Se o Barcelona vencer o Bolívar e o Cerro aprontar para cima do Palmeiras, aí embola de vez essa briga por 2 vagas na próxima fase da competição. Grupo D, que é o grupo aí do Fluminense, do The Strongest, do Sporting Cristal e do River Plate. Tivemos a conclusão da terceira rodada. Fluminense 5-1 para cima do River Plate. Que vitória do Fluminense, né? O Sporting Cristal 1-0 para cima do The Strongest. Isso quer dizer que o grupo está da seguinte maneira: Fluminense tem 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. O The Strongest tem 3 pontos, o Sporting Cristal 3 pontos e o River Plate na lanterna também com 3 pontos. Ou seja, próxima rodada aqui, que é a quarta rodada do grupo, o Fluminense vai visitar o The Strongest. Jogo difícil, jogo complicado por causa da altitude, mas se o Fluminense conseguir os 3 pontos, ele se garante na próxima fase da competição, porque ele vai abrir aí, pode até ser 6 pontos, né? Porque se o Sporting Cristal vencer aí o River vencer o Sporting Cristal, eles chegam a 6 pontos, e a diferença aí pro terceiro colocado seria... Não, o Fluminense se vencer o jogo, ele se garante, porque ele enfrenta o Strongest, né? E o Strongest ficaria com 3 pontos. Se o Sporting Cristal vencer a equipe do River, ou o River vencer, se houver um vencedor na verdade, né? Assume a segunda colocação. E quem fica em terceiro ficaria com 3 pontos. O Fluminense abriria 9 pontos aí de diferença. Então, né, restando 2 jogos, 6 pontos em disputa, o Fluminense, com a vitória contra o The Strongest, já se garante na próxima fase da competição. Dá um pulinho no grupo E, que é o grupo aí do Argentino Júnior, do Independiente Del Valle, do Corinthians e do Liverpool do Uruguai. A situação é a seguinte: terceira rodada já aconteceu, o Liverpool empatou com o Argentino Júnior em 2-2 e o Corinthians perdeu para o Independiente Del Valle por 2-1. Argentino Júnior lidera com 7 pontos, Independiente Del Valle é o segundo colocado com 6 e o Corinthians na terceira colocação com 3, e o Liverpool do Uruguai tem 1 ponto na lanterna. A situação do Corinthians é dramática, tem 2 jogos fora de casa, enfrenta o Argentino Júnior fora de casa na quarta rodada, né? Precisando vencer ou pelo menos pontuar, não pode perder, tem que pelo menos pontuar e chegar aí a 4 pontos para se manter vivo ainda. Se perder, aí a situação se complica, né? Porque o Argentino Júnior iria a 10 pontos, o Independiente Del Valle não me parece que vai ter dificuldades contra a equipe do Liverpool, mesmo o jogo sendo no Uruguai. E aí uma vitória do Argentino Júnior em cima do Corinthians, uma vitória do Independiente Del Valle em cima, aliás, do Argentino Júnior em cima do Corinthians, do Independiente Del Valle em cima do Liverpool, aí a situação se encerraria para o Corinthians. O Argentino Júnior chegaria a 10 pontos, o Independiente Del Valle chegaria a 9 pontos, né? E deixaria o Corinthians com 3, restando apenas 2 jogos para acontecer. O Corinthians só poderia chegar a 9 pontos e poderia só igualar a pontuação aí do Independiente Del Valle. Então ficaria numa situação dificílima o time do Corinthians. Precisa pontuar então, né? Grupo F, que é o grupo do Boca Juniors, do Deportivo Pereira, do Colo-Colo e também do Monagas. Tivemos Colo-Colo perdendo em casa para o Boca por 2-0 e tivemos o Deportivo Pereira
vencendo o Monagas por 2-1. Próxima rodada aqui teremos a equipe do Monagas recebendo o Colo-Colo e o Deportivo Pereira que recebe o Boca. Boca lidera com 7 pontos esse grupo F, seguido do Deportivo Pereira com 4, Colo-Colo também tem 4 e o Monagas tem 1 ponto. É a situação aí do grupo F. No grupo G, que é o grupo do Atlético Paranaense, do Alianza Lima, do Atlético Mineiro e também do Libertad, tá tudo indeciso aí ainda, né, gente? Porque o Atlético Paranaense venceu na rodada, né? Ficou mais perto ali da sua classificação. O Atlético Mineiro venceu 2-0 para cima do Alianza Lima, né, jogando em casa. E o Atlético Paranaense foi visitar aí o Libertad, saiu perdendo por 1-0 e virou para 2-1 e conseguiu uma folga aí na tabela, né, rapaz? Abriu 4 pontos da equipe do Atlético Mineiro, que é o terceiro colocado. Ou seja, o Galo, né, tem que mirar agora o Alianza Lima, né? Próxima rodada teremos o encontro, né, novamente de Atlético Mineiro e a equipe do Atlético Paranaense. O jogo agora vai ser em Minas. O Atlético precisa desesperadamente da vitória. Se o Atlético Mineiro vencer, ele chega a 6 pontos e fica a 1 ponto do líder Atlético Paranaense. Então, esse jogo é de vida ou morte. Já se o Atlético Paranaense vencer, ele chega a 10 pontos e garante a sua classificação para a próxima fase da competição. O Alianza Lima enfrenta o Libertad. Se o Alianza Lima vencer, ele chega a 7 pontos. Deixaria o Libertad com 3 pontos e o Atlético Mineiro, caso de derrota também para o Atlético Paranaense, ficaria com 3 pontos, ou seja, as duas equipes, o Atlético se classificaria, o Alianza Lima ainda não, né? Porque o Atlético aí ainda faria 2 jogos e poderia chegar a 9, e o Alianza Lima chegaria a 7 pontos, e poderia ser ultrapassado ainda, mas o Galo ficaria numa situação bem complicada, né? Falar do grupo H, tem o Atlético Nacional com 7 pontos, o Olímpia com 5 pontos, o Patronato a 3 pontos e o Melgar com 1 ponto. Tivemos o Atlético Nacional de Medellín empatando em 2-2 com o Olímpia e o Patronato 4-1 para cima do Melgar. Próxima rodada desse grupo, teremos o Patronato recebendo o Olímpia e o Melgar recebendo o Atlético Nacional de Medellín. É a situação da Taça Libertadores da América sendo detalhada para vocês, contada para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Mais uma pausa, na volta vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, Série B que teve rodada nesse meio de semana aí, e a gente traz para você os jogos que já aconteceram e jogos que vão acontecer já de uma outra rodada nesta sexta-feira. E também Série A do Brasileirão. Segura aí! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta para a gente falar agora de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, para você que está ligado com a gente começa pela Série B do Brasileirão. A 4ª rodada já foi iniciada, né, rapaz? Tivemos aí na segunda-feira o Londrina 1-1 com o Criciúma, a gente contou para vocês aqui. Na terça-feira a Ponte Preta 2-0 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto, tirando aí a invencibilidade, né, do Botafogo de Ribeirão Preto. O CRB na terça-feira também com o Sampaio Corrêa empataram em 0-0. O Atlético Goianiense 2-1 para cima da Chapecoense também na terça-feira. Na quarta-feira tivemos Ituano 3-0 para cima do ABC. Mirassol perdeu em casa para o Novo Horizontino por 2-0. O Juventude venceu a primeira, né, rapaz? 1-0 para cima do Guarani. Adivinha de quem foi o gol? Adivinha de quem foi o gol? Duvido você saber. Jogou no Vasco ano passado. Nenê, rapaz. Nenê que fez o gol aí do Juventude. O Juventude conseguiu a primeira vitória nessa edição do Campeonato Brasileiro da Série B, né, rapaz? O Nenê, o vovô, rapaz. Esse menino é abençoado demais, né? 1-0 Juventude. E o Avaí, rapaz. O Avaí perdeu mais uma, dessa vez em casa. 3-0 pro Vila Nova. Tem 2 jogos que ainda vão acontecer, né? Na quarta-feira da semana que vem.
O Ceará vai receber a equipe do Vitória, o Ceará que estava envolvido na final da Copa do Nordeste contra o Sport. Então vamos ter aí para fechar essa quarta rodada ainda, né? O Ceará jogando contra o Vitória e o Sport jogando contra o Tombense. Os dois jogos acontecem na quarta-feira da semana que vem, pra gente fechar aí essa quarta rodada. Mas hoje, né, mais conhecida como sexta-feira, já tem aí jogos da quinta rodada do Brasileirão. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe a equipe do Vitória. O Vitória que em 3 jogos tem 3 vitórias e tem esse jogo a fazer aí com a equipe do Ceará. Mas tem um jogo difícil, né? Jogo complicado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo que vem aí de 3 vitórias em 4 jogos, né? Então o Botafogo está muito bem nesse início de campeonato brasileiro da Série B. Isso hoje, né? Sexta-feira, às 21h30, acontecerá esse jogo aí. Amanhã, sábado, no Heriberto Rilse, o Criciúma recebe a equipe do Ituano às 16 horas. Às 18h15, teremos o Mirassol recebendo o Vila Nova. O Sampaio Corrêa recebe às 18h15, mesmo horário aí, né? O Juventude do Nenê. O Tombense recebe o Avaí também às 18h15 do sábado. Também no sábado teremos Tombense recebendo a Tombense recebendo às 18h15 a equipe do Avaí. Às 20h30 no horário de Brasília, a Chapecoense recebe o Novo Horizontino. O CRB também no sábado às 20h30 lá no Rei Pelé recebe o ABC. A Ponte Preta no domingo às 11 horas da manhã recebe a equipe do Ceará. E o Sport às 19 horas do domingo, lá na Ilha do Retiro, recebe o Guarani. E o Atlético Goianiense, na segunda-feira, lá no Antônio Ancioli, né, recebe às 20 horas a equipe do Londrina. Classificação, então, da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Criciúma com 10 pontos, mais um jogo a mais aí que praticamente todas as equipes dessa Série B. O primeiro colocado com 10 pontos, em segundo, Vitória com 9, o Guarani com 9, o Vila Nova com a vitória aí chegou a 9 pontos também, e o Botafogo de Ribeirão Preto na quinta colocação com 9. Em sexto lugar, o Atlético Goianiense com 8, sétimo, Novo Horizontino, 7 pontos, em oitavo, Ituano, 6 pontos, mesma pontuação que o nono colocado, Mirassol, com 4 pontos. Em décimo, Chapecoense, Tombense em 11º, 12º para Ponte Preta e 13º para o Londrina, com 3 pontos. 14º, Juventude, 15º, Ceará, Avaí na 16ª colocação, com 2 pontos, o Sampaio Corrêa na 17ª colocação, abrindo aí a zona de rebaixamento. O Sport tem 1 ponto, mas só jogou uma partida, né? É o 18º colocado. O CRB na 19ª colocação tem 1 ponto, o ABC é o lanterna da competição até agora, 4 jogos e 4 derrotas. Começou com o pé esquerdo aí o time do ABC, né, rapaz? O ABC que eliminou o Vasco da Gama, rapaz, na Copa do Brasil, né? Pois é. É a Série B do Brasileirão, né, rapaz? Vamos falar da Elite, agora falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que amanhã tem rodada e tem a quarta rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, né? Falamos da Série B, vamos falar da Série A agora, né, Cristiano? Pois é. Amanhã, mais conhecido como sábado, teremos aí o encontro entre Cruzeiro e Santos. Cruzeiro que vem aí de 2 vitórias seguidas, né? Estreou perdendo para o Corinthians e depois venceu as 2 partidas que fez, né? Nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Vem embalado aí e deve ter um bom público lá no estádio do América Mineiro, lá no Independência. O jogo acontece às 16 horas no horário de Brasília. O Santos que vem de uma derrota aí para o News Old Boys pela Copa Sul-Americana. O Fluminense faz também no sábado, só que às 9 horas da noite, às 21 horas, o clássico contra a equipe do Vasco. O Flu vem de uma vitória por 5-1 sobre o River Plate, sobre o gigante River Plate. Já o Vasco vem de derrota para o Bahia na segunda-feira, né? Por 1-0 em São Januário. Se o Fluminense é favorito, lógico que é. Mas clássico, meu amigo, clássico, já dizia o poeta, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Nos jogos do domingo teremos o América Mineiro recebendo às 11 horas da manhã o Cuiabá.
lá no seu Independência, né, rapaz? O São Paulo, às 16 horas no Morumbi, recebe o Internacional. O Atlético Paranaense, às 16 horas também, recebe a equipe do Flamengo. O Bahia tenta embalar na competição, recebendo a equipe do Coritiba. O Bahia vem de vitória sobre o Vasco na última rodada em São Januário. O Coritiba vem de um empate contra o São Paulo, jogando lá no Couto. O jogo acontece também às 16 horas. No domingo teremos o Botafogo recebendo o Atlético Mineiro às 18h30 no horário de Brasília. Também no domingo, às 18h30, teremos o Goiás recebendo o Palmeiras. Goiás que conseguiu a sua primeira vitória aí na Copa Sul-Americana. Às 18h30 também do domingo, o Grêmio recebe o RB Bragantino. E na segunda-feira, para fechar aí essa quarta rodada, teremos a equipe do Corinthians recebendo às 8 horas da noite na Neoquímica Arena a equipe do Fortaleza. Classificação para vocês então: Botafogo lidera com 9 pontos, em segundo Fortaleza com 7 pontos, Palmeiras é o terceiro colocado também com 7, e o Internacional é o quarto com 7 pontos também. Com 6 pontos, Fluminense é o quinto colocado, o Cruzeiro na sexta colocação, o Grêmio em sétimo com 4 pontos, aí vem uma gama de times aí. São Paulo é o oitavo colocado, o Vasco é o nono colocado, o Atlético Mineiro é o décimo, em 11º o Santos, o Bragantino é o 12º, né? Esses times aí com 4 pontos. Com 3 pontos, Flamengo na 13ª colocação, Atlético Paranaense 14º, Bahia 15º e o Goiás na 16ª colocação e ainda o Corinthians na 17ª colocação dentro da zona de rebaixamento com 3 pontos. 18º Cuiabá 1 ponto, Coritiba na 19ª 1 ponto e o América Mineiro ainda não venceu na competição. Por isso esse jogo aí em casa do América Mineiro contra o Cuiabá às 11 horas da manhã do domingo é importantíssimo para que o América Mineiro, depois de 3 rodadas sem pontuar, né? 3 jogos e 3 derrotas aí, esse início de Campeonato Brasileiro sendo muito ruim para a equipe do América Mineiro. Parece que chegou a hora do América Mineiro, pontuar na competição. Se vencer, ele até deixa ali a zona de rebaixamento, ou pode deixar a zona de rebaixamento, dependendo de combinações aí de resultados, né? Vamos esperar para ver o que acontece. É a Série A do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira a gente traz tudo para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela sua companhia. Não se esqueça, sininho de notificações para você que está chegando agora no nosso canal, né? Sininho de notificações para que vocês recebam aí todos os nossos vídeos sempre que postarmos aqui no canal. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Para você que já é inscrito, para você que está chegando aqui a primeira vez, além de se inscrever no canal, compartilha, comente aí aqui no nosso... Se você estiver gostando, evidentemente, dos nossos vídeos. Tá bom? Combinado? Obrigado então, gente. Obrigado então pelo carinho, obrigado pela companhia. Lembro a vocês que às 18 horas tem o nosso vídeo de fechamento aqui do dia, com as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. O Jô Soares falava assim, um beijo, né? Um beijo do gordo. Eu falo assim, um beijo do vascaíno. Abraço, beijo pra você, até a próxima, se Deus quiser. A gente se fala, a gente se vê aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Valeu, gente!